a gente poderia dizer que tem um campo de estudos que entende a performance não como uma performance artística, mas como práticas e comportamentos que a gente utiliza para mostrar que está fazendo algo a alguém. A performance, ela necessariamente ela precisa do outro. Então a gente pode até ter algumas performances que a gente tem nós mesmos como objetos principais, só que a gente está fazendo isso para exibir para outra pessoa. Então, às vezes, o professor, em sala de aula, a forma como ele conduz determinada aula é uma performance, e a forma como os alunos recebem aquela aula é uma performance. E, tratando-se de cultura pop, utilizar como vestimenta a camiseta que retrata aquele produto do qual eu sou fã é um tipo de performance. Ou a postagem que eu faço na rede social comentando o filme que eu assisti é um tipo de performance. E essa vertente de estudos, na verdade, ela está muito alinhada com essa característica da identidade como algo fluido, como algo que não é dado, que não tem não tem necessariamente uma linha única de pensamento, né? Algo que navega por diferentes perspectivas, por diferentes cenários, né? E muitas vezes acaba se alterando com o passar do tempo, de acordo com diferentes cenários e locais e situações. Então a performance vista dessa forma como uma vertente comportamental, ela está muito atrelada a esses estudos de identidade que vão perceber a identidade como algo não fixo. É um dos processos que o Hall aponta nesse processo todo de se entender a identidade, é que ele fala que a identidade ela é constituída na diferença. Então tu te percebe como semelhante porque tu te percebe como diferente também. Então é a questão da diferença que vai nos colocar, que vai nos construindo, nos delimitando como determinada personalidade, determinado gosto, né? A diferença é que faz parte, que acaba constituindo como parte desse processo todo. E uma coisa que é legal é que tanto o Stuart Hall, quanto o Garcia Canclini, quanto o Martim Barbeiro, que são autores que a gente aborda no módulo, eles vão falar da questão da diferença frente aos processos de globalização, que são processos também de produção e de consumo, porque o que na verdade muda nesse processo contemporâneo como um todo é a questão do local e do global, né? Então, como é que uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, que mora em Porto Alegre, por exemplo, se identifica como fã do Capitão América, que é um personagem criado nos Estados Unidos e que para aquela cultura ele tem um significado patriótico, identitário, muito mais direto do que para cá. Então, como é que se dá essa relação? E por que a gente se encanta por personagens, por filmes, por narrativas que não são nossas, mas que de alguma forma a gente apropria para nós e acaba se identificando e gerando uma série de processos de identificação e de afeto, né? A identidade tem muito essa questão da afetividade envolvida, para a gente se constituir como a gente se constitui, para a gente se apresentar como a gente se apresenta. Então, o que eles vão falar é que esses processos, o Hall ele vai considerar que a globalização ela vai muito mais acentuar as diferenças num processo negativo, né, que isso vai tornar as pessoas, vai acentuar as diferenças já existentes entre as pessoas como um processo de segregação, de separação, ao passo que o Canclini e o Barbeiro eles enxergam a globalização como um processo de amenização desses limites de diferença, né? Então, o que eles vão ressaltar é que hoje
tu não tem mais tanto produto da onde ele é, não tem tanta relevância assim. Claro que se a gente for pegar a realidade brasileira, um produto que é super forte no Brasil há décadas e décadas é a telenovela. E a telenovela é um produto nosso, a gente produz aqui e usa referências nossas, mas também tem exportação da telenovela para realidades na Europa, na Ásia ou na América Central, em que ela é também consumida e as pessoas entendem, interagem e se apropriam da telenovela também. Então hoje esses limites geográficos eles acabaram caindo por terra por conta da globalização, que é um processo no final das contas de produção, principalmente de produção e de consumo, né? Então por isso que a gente consegue entender e interagir com produções que são externas, que são estrangeiras, e acaba fazendo sentido para nós, mesmo que não seja a nossa realidade, né? Então, filmes de guerra, por exemplo. O Brasil não tem histórico de guerras como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, com o peso que tem a Europa e os Estados Unidos, por exemplo. Como é que a gente consegue se identificar? Porque, na verdade, esses episódios eles acabam sendo episódios globais. Para determinada nação, eles vão ter um peso maior, eles podem ter um outro significado que para a gente não tem. Mas eles acabam sendo elementos da história do mundo, da história global como um todo. Então, por isso que a gente consegue navegar por entre essas narrativas e fazer com que essas narrativas também tenham sentido para nós. Eu acho que essa questão da diferença, se a gente trouxer para uma realidade mais aproximada da cultura do fã, a gente vai ver que nos próprios fandoms existe essa questão da disputa. Vamos pegar os quadrinhos, Marvel versus DC. O que seria a Marvel sem a DC? E o que seriam os fãs de Marvel sem os fãs da DC? E talvez as duas editoras e hoje, né, conglomerados midiáticos só tenham chegado nesse patamar de mainstream por conta dessas disputas, que foi o que acabou fomentando e criando todo um contexto de retroalimentação ao longo de todo esse processo que nasceu lá na década de 30 e 40. Então, Star Wars, Star Trek... não sei que outras franquias têm esse tipo de rivalidade, mas no futebol, né, no esporte, na música pop, em várias outras esferas a gente percebe que a gente fortalece muito a nossa identidade em relação à diferença, né? Porque eu me enxergo diferente daquele, então aí eu fortaleço a minha identidade, eu me identifico como parte deste grupo e não daquele.